meu nome é Eduarda, eu sou professora do Colégio Logosófico Gonzales Pecote, da unidade de Goiânia. Relatarei uma experiência vivida pela nossa escola. Esse trabalho é fruto do estudo investigativo da pedagogia logosófica sobre a arte de criar a si mesmo. Como resultado, foi criado um slogan a ser vivido ao longo do ano: o verdadeiro artista de sua obra interna. A necessidade de realizar esse trabalho surgiu ao constatarmos em nossas crianças uma tendência muito grande ao materialismo, ao consumo excessivo e ao atendimento quase exclusivo da vida material. Pensamos, então, em oferecer-lhes um conhecimento mais amplo da vida do ser humano, vida que lhe foi confiada pelo Criador, para que se aperfeiçoasse e fosse útil à humanidade. Desenvolvemos o trabalho em 3 etapas distribuídas ao longo dos bimestres. No primeiro bimestre, estudamos sobre o maior artista e sua grande obra. Os estímulos eram para que observassem, valorizassem e respeitassem as obras do Criador, extraindo algo útil a ser realizado em suas vidas, seguindo seu exemplo que tudo fez com amor e para o nosso bem. Segundo a pedagogia logosófica, na natureza se manifestam o pensamento e a vontade de Deus. Os murais do colégio estavam repletos com imagens da criação, em que o ser humano está incluído, da natureza e do universo, junto a um desafio. Você conhece o autor destas belas obras de arte? Os relatos que escutarão ao longo da apresentação da experiência são extraídos dos registros das crianças e serão representados pelas vozes de jovens. Para minha vida extraí que tenho que fazer tudo perfeito, completo e para o bem. Tenho que seguir o exemplo de Deus e não apenas admirar sua grande obra. No segundo bimestre, qual será a mais importante obra do Criador? O que pensam que as crianças responderam? Alguns manifestaram que era o ser humano, pois é o único que pode pensar e inventar as coisas. Outros já não concordaram, pois se o homem destrói, faz guerras, mata, como considerá-lo o mais importante? A natureza era mais importante. Oferecemos algumas dicas, até que chegassem a compreender que o ser humano não está completo e é um conteúdo de possibilidades, dotado de mecanismo mental e sensível para realizar prodígios além do livre-arbítrio, podendo ou não fazer bom uso das capacidades que Deus lhe deu. A partir dessas investigações, criamos a imagem que representa o ser humano, um artista dentro da criação. Olha o que algumas delas manifestaram. Reitero que os relatos são das crianças que participaram do estudo no momento, mas o áudio corresponde à voz de jovens. Ser a mais importante obra da criação, para mim, é ser melhor a cada dia, ajudar a melhorar o mundo, fazer o que Deus espera de mim. Minha responsabilidade frente a tão grande prerrogativa é dar o melhor de mim, fazer o máximo esforço. Neste bimestre, quero realizar coisas boas, quero ajudar as pessoas, quero demonstrar que somos a mais importante obra da criação. Para mim, ser a mais importante obra da criação é que o ser humano é o que tem mais capacidade que nenhum animal chega perto do que ele pode fazer. Minha responsabilidade é saber usar melhor minha inteligência pensando nas minhas atitudes, começando de agora. Não ser preguiçoso, melhorar minhas notas, ser uma pessoa melhor, ser mais solidário e amigo de todos. Mas o que falta ao artista para cumprir sua missão? A realidade mostrava gerações enfastiadas pelo conforto excessivo, levadas pela busca incessante de diversões. Nossas turmas, de 4º e 5º anos, sentiam-se atraídos pelos super-heróis e os vilões das histórias em quadrinhos e filmes de desenhos animados. As tramas trazem forças extraordinárias, proezas estupendas, gerando assombro e admiração.
O animal era humanizado, dotado de razão, da fala, de expressões humanas. O homem foi colocado, portanto, numa situação desconfortável, o que gerou a necessidade de elevá-lo a semideus, a super-homem no aspecto físico, um ideal inalcançável. A pedagogia logosófica estimula que cada um realize uma verdadeira superação. Gonzalez Pecote ensina que realizar essa superação, pois então deixará sua condição de ser comum, para constituir em verdade esse super-homem em que há que nascer cada natureza humana, o que haverá de reger seus destinos, consciente do poder que lhe assiste. Tendo como base o ensinamento e as investigações prévias, ampliamos conceitos. Por exemplo, superação, de ser melhor do que se é uma oportunidade para todos e não um privilégio de alguns. O conceito de mundo interno, que é um laboratório onde se cultiva os superpoderes. E o conceito de infância, que é a época ideal para o cultivo dos superpoderes. Além disso, muitas imagens foram atraentes e conduziram a atitudes elevadas. Vejam algumas delas. A imagem de arqui-inimigos, como pensamentos negativos e o excesso de imaginação. A imagem da visão de raio-x, como a observação interna e a observação externa. E a imagem dos erros como elementos que enfraquecem o super-homem. Ao longo do ano, todos foram levados a exaltar o bem. Notícias de bons brasileiros, de bons exemplos a serem seguidos. Vamos ouvir outros depoimentos. O ser humano tem uma imensa necessidade de buscar heróis e ídolos. Isso porque nasce o pensamento de querer fazer o mesmo que eles, salvar o mundo em muito pouco tempo e ser elogiado por sua bravura. Você já refletiu sobre a diferença de um herói e um vilão? Dizem que heróis são do bem e vilões são do mal. Mas como saber se muitas vezes eles têm as mesmas atitudes? Suas ações são quase sempre as mesmas, porque da mesma forma que o vilão mata, rouba, o herói também. Eu tenho feito tudo o que sou capaz para ser uma verdadeira heroína. Tenho sido leal, justa e sincera. Na TV tem um monte de heróis. Eu acho que eles criaram esses heróis para vender algum produto ou influenciar as crianças para ver o desenho. No mundo todo tem milhares de super-heróis. Fazem sucesso porque as crianças os acham bonitos internamente e externamente e acham bom quando eles batem nos vilões. Existe o herói e o vilão. A diferença entre eles é que um é do bem e o outro é do mal. Ou seja, um é mocinho e o outro é o bandido. Muitas vezes, os heróis e os vilões se confundem porque eles brigam, lutam e xingam. Eu tenho feito o possível para ser um super-homem, pois tento colaborar, respeitar, ser justo, fiel e outras coisas. Nasceram, então, os estímulos em ser um super obediente, um super organizado, um super colaborador, um super amigo, um super filho e um super irmão. Na educação infantil, estimuladas a quererem ser super, definiam junto ao docente o valor pretendido. Foi criado um crachá, onde desenhavam o superpoder a conquistar, usado durante todo o período de aula para recordar do empenho estabelecido. Já no ensino fundamental, definiam o superpoder, era anotado numa ficha para que realizassem observações diárias de seus esforços na conquista. Ouçam as movimentações internas que surgiram. Hoje eu conquistei 2 propósitos do ano passado e os novos são difíceis, mas vou chegar lá, sendo guarda de minha mente.
Fui capaz de ganhar um ponto porque fui um super, mega, hiper aluno e porque passei muita bola no jogo de queimada. Houve no ambiente do colégio um grande estímulo em ser melhor a cada dia, conquistando um superpoder. Os pequenos desfilavam felizes com os crachás, mostrando o esforço que estavam realizando. Os maiores observaram que a figura do super-herói criava ilusões de poderes que, na realidade, ninguém jamais alcançaria. Observaram também que Deus é justo e que deu a todos os seres humanos as mesmas possibilidades. Todos podem, se fizerem esforços, conquistar superpoderes e podem dar vida ao super-homem que há dentro de cada um, cultivando bons pensamentos na mente e criando belos sentimentos. Eu estou em guerra contra o pensamento de conversa. Quando eu faço esforço, fico muito feliz. Sendo super, nós podemos conquistar muitas coisas, como amor, alegria, paz e harmonia. Eu consegui hoje ser super atento ao horário quando cheguei na escola e arrumei meus materiais para começar a aula. Foi um ano feliz e extremamente proveitoso para todos. A revisão dos conceitos aconteceu sem tirar a liberdade das crianças, por orientarmos a reflexão através das faculdades de observar, pensar e raciocinar. Aquietamos a imaginação quanto à ideia de super-herói pela persuasão e convencimento próprios ao longo do ano, mostrando que o verdadeiro super-homem é aquele que vai em busca da superação. Cresceu em nossos alunos e nos próprios docentes a compreensão da enorme tarefa que Deus nos confiou, de irmos em busca do nosso aperfeiçoamento, sendo melhores em tudo e sendo mais úteis à humanidade. Temos a convicção de que a pedagogia logosófica contribui de fato para a formação integral do ser humano, plantando sementes ótimas, fazendo que as crianças possam sentir a alegria, a valentia e a honra de viver de uma forma mais elevada, atendendo ao pensamento do Criador. Obrigada.